A solidariedade dentro das comunidades, ela existe porque não tem outro meio das pessoas sobreviverem, né? Durante muito tempo aqui, nós tínhamos que dizer que morava no Morumbi. As pessoas perguntavam, onde você mora? A gente falava assim, Morumbi. Eu digo, olhava pra cara, via que não era a cara do Morumbi, mas tinha que dizer, porque senão não tinha vaga na escola, senão não tinha emprego, não tinha oportunidades. Eu não quero viver um país em que existe a alfavela e a alfaville. Nos anos 50, Carolina Maria de Jesus escreveu em cadernos no seu barracão da favela do Canindé, em São Paulo. Ela descrevia a rotina do lugar e a vida que levava como catadora de papel e mãe sozinha de 3 filhos. Mais tarde, em 1960, um repórter conheceu Carolina e transformou seus diários em livro chamado Quarto de Despejo. O livro leva esse nome porque, nas palavras de Carolina, em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Já faz 60 anos da publicação deste livro, e ainda assim podemos ver que pouca coisa mudou. A favela continua sendo o último lugar lembrado pelo governo de receber apoio, estrutura, saneamento básico e condições mínimas para uma vida com dignidade. Como então a favela sobrevive, já que é extremamente esquecida pelo Estado? Pela solidariedade que vem tanto dos próprios moradores quanto de pessoas de fora, das casas de alvenaria, como diria Carolina. Na minha comunidade, especificamente, a gente só teve ajuda de nós mesmos. Foram costureiras doando máscara em troca de alimento, e aí ela pegava esse alimento e dava para as famílias em situação de vulnerabilidade. Foram pessoas como eu e uns amigos que arrecadamos alimentos, e para pegar esse alimento foi um rapaz que faz frete, que emprestou o carro para a gente ir no mercado pegar o alimento. Então eu senti que foi muito nós por nós, não teve nada do Estado, e isso me preocupa muito, né? Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Com a pandemia do coronavírus, a desigualdade social ficou ainda mais à mostra e dificultou bastante a vida nas comunidades. Trazido para o Brasil pelas classes mais altas, rapidamente o vírus chegou para os menos privilegiados e se espalhou pelas favelas, que não receberam a ajuda dos governos para se protegerem. O abandono do Estado para a população que mais precisa, ela já vem desde a época da escravidão. As pessoas não sonharam em morar nas favelas. As pessoas não sonham em morar em cima do córrego e em morar em cima da ribanceira. Então foi a ausência de política pública que ao longo dos anos foi cada vez mais ficando ausente, e aí houve esse crescimento desordenado onde falta um pouco de tudo. Para muitas pessoas, alguns sonhos são proibidos para quem mora na favela. O que nós temos buscado aqui em Paraisópolis é criar iniciativas que inspirar outras favelas a também se organizarem. Mas o fato é que não dá para contar com o governo, porque o governo utiliza-se das demandas das favelas, dos problemas das favelas, para manter-se no poder. Então nós temos cada vez mais políticos corruptos, pessoas que não representam um país, mas que há muitos anos, assim como os coronéis, né, se mantêm no poder, comprando voto, prometendo coisas e não voltando na comunidade. Então essa política que é feita no Brasil, ele continua acontecendo há muitos anos e ela beneficia quem está no poder há muitos anos. No dia 21 de maio, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse ao UOL que a doença tem se mostrado 10 vezes mais letal na periferia de São Paulo. Os 20 bairros onde mais pessoas morreram por Covid-19 estão nas regiões periféricas da capital. E claro, estamos usando aqui o exemplo de São Paulo, mas nas outras cidades o mesmo se repete. No Rio de Janeiro, a ONG Meu Rio se organizou para criar uma vaquinha de financiamento coletivo e conseguir doações para as comunidades da cidade. Eu trabalho no Meu Rio. Meu Rio é uma organização que faz campanhas que levam as pessoas a participarem do debate público que está acontecendo na cidade. E aí, quando a Covid chegou no Rio, a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer para contribuir com essa pauta, porque a gente já sabia, de qualquer forma, que esse problema ia chegar de forma mais contundente dentro das favelas, que as favelas não tinham condições, que no momento que a Covid chegasse
chegasse nessas localidades ia ser um caos completo, como se provou muito rapidamente. E aí a gente pensou, que tipo de abordagem, que tipo de coisa o Meu Rio pode fazer dentro desse tema. E aí a gente estava, a priori, pensando em fazer alguma coisa relacionada ao abastecimento de água, porque a gente estava vendo que vários desses coletivos diziam que não tinha abastecimento de água. Várias casas não tinham água. E aí, como as pessoas iam limpar as mãos, se o princípio básico para você não se contaminar é você higienizar as mãos constantemente, como que você ia fazer isso sem água? Mas, muito rapidamente, em 2 dias, a gente viu que teve uma virada que as pessoas começaram a pedir recursos. Insumos, cesta básica, kit de higiene e limpeza, e coisas relacionadas a recursos mesmo materiais. E vários coletivos da cidade estavam fazendo suas vaquinhas, cada um fazendo uma vaquinha separada. No Complexo do Alemão estavam fazendo uma vaquinha, em Acari estavam fazendo outra vaquinha. Então a gente resolveu fazer uma campanha chamada Covid-19 nas favelas, uma campanha de arrecadação, um financiamento coletivo unificado para conseguir juntar dinheiro de maneira mais rápida e mais efetiva, porque a gente tem uma expertise de comunicação também, para distribuir para esses coletivos. Então, a gente juntou 8 coletivos da cidade, da região metropolitana, principalmente da Zona Oeste da Baixada Fluminense, aqui no Rio, que eram os que estavam com recebendo menos recursos. A gente juntou eles numa vaquinha só e conseguiu uma arrecadação. Foi super rápido, a nossa meta era R$50 mil. Em uma semana, a gente já conseguiu R$100 mil. Doações e ajuda às favelas sempre existiram, muito porque são lugares esquecidos pelo governo. Mas neste momento de pandemia, estamos conseguindo ver mais claramente o abismo gigante que existe entre eles e as classes mais privilegiadas. É um problema bastante grave porque o governo não se organizou direito para fazer uma abordagem específica nas favelas. As favelas, a gente sabe que tem características especiais que deveriam ser olhadas com cuidado pelo governo. Essa responsabilidade ficou na mão dos próprios moradores e eles que estão correndo atrás de tudo para tentar minimizar o impacto da Covid dentro desses territórios. A solidariedade dentro das comunidades, ela existe porque não tem outro meio das pessoas sobreviverem, né? A gente sabe que, historicamente, as favelas e periferias são os lugares mais negligenciados. Esse movimento de solidariedade já existia, não é uma novidade que veio a partir da Covid-19. É o normal, assim, é o que existe ali para aquelas pessoas sobreviverem. Elas precisam contar umas com as outras, nem é algo assim super organizado, estruturado, com metodologia. Se eu não tenho, meu vizinho tem, então ele me ajuda, então todo mundo vai se ajudando ali. É muito interessante observar isso, é muito legal que isso exista. Seria ótimo se todo mundo tivesse acesso a produtos e serviços de maneira linear, né? Mas isso não acontece, então as pessoas precisam, de fato, contar com a solidariedade, mas isso não é uma característica que aconteceu, que é novidade a partir da Covid-19. A Covid traz outras fórmulas, né? Outros métodos das pessoas se ajudarem. Aí em São Paulo, por exemplo, a comunidade de Paraisópolis contratou ambulâncias, esses chefes de rua. Então, essas coisas precisam se reformular a partir desse novo cenário da pandemia. Como a Débora falou, em Paraisópolis, favela localizada na zona sul de São Paulo, a Associação de Moradores contratou, por conta própria, equipes médicas e ambulâncias para resgatar pacientes que precisem de atendimento urgente durante a pandemia. Esse projeto foi elaborado pelo G10 das favelas, bloco que reúne as favelas com o maior poder econômico do país para tentar conter a disseminação do vírus na comunidade e oferecer assistência às famílias, já que o SAMU não chega lá. Quando Paraisópolis decidiu criar 12 iniciativas de combate ao Covid, antes de sair falando, como muita gente saiu falando, como especialista, isso e aquilo, nós falamos, caramba, nós temos que fazer aqui o nosso papel. Então, o primeiro papel foi organizar a comunidade. Nós sabíamos que o Gilson, como prefeito do Paraisópolis, não daria conta de fazer um processo com tanta gente. Paraisópolis são 100 mil habitantes, se fosse uma cidade, estaria entre as 300 maiores do país. Então, não dou conta de falar com todo mundo de uma forma rápida, sem gerar aglomeração, como requer o momento. Então, nós organizamos o movimento dos presidentes de rua. A cada 50 casas, temos um morador voluntário que cuida das famílias. Então, isso facilitou. Nós também identificamos um problema. Não temos ambulâncias do SAMU aqui, que vem em Paraisópolis. Então, tem que contratar uma ambulância.
nós formamos socorristas, nós distribuímos marmitas. Tudo que nós pensamos, todos os problemas que nós identificamos, nós fomos buscando uma solução. E aí nós concluímos as 12 iniciativas e a partir de agora tem muitos estados replicando, são mais de 14 estados replicando o modelo do presente de rua. Ou seja, primeiro nós fizemos essa experiência, provamos que é possível dar certo, como morador, agente da sua própria transformação. Então esse foi o nosso maior exemplo e esse é o nosso maior legado. Tudo que foi construído até agora, ele vai ficar. Os brigadistas ficam aqui, as ambulâncias vão ficar, os presentes de rua, a gente vai sair de um processo muito mais organizado e mobilizado. E a sociedade civil como um todo, as pessoas físicas, empresas, diversas pessoas, elas contribuíram muito nisso. Então a gente ganhou um conjunto de milhares de aliados, de milhares de pessoas lutando com a gente com relação ao combate ao Covid e aos problemas das favelas, que antes a gente não tinha. Então, unir mais pessoas, trazer mais gente, não separar, apontar os problemas, mas apontar também soluções. Eu acho que esse tem sido o nosso caminho aqui. A solidariedade é uma peça fundamental na vida dos moradores das favelas. E, com o abandono do Estado, são os próprios moradores que têm que se ajudar para trilhar melhor seus caminhos. Eu acredito muito que a gente se fortaleça por conta das nossas dificuldades. Porque a gente entende o que o outro está passando de fato e vive, né? Porque hoje eu estou um pouquinho melhor, mas amanhã eu posso estar tendo uma dificuldade, então toma aqui, vamos dividir e tá tudo certo. E isso, assim, é uma das coisas mais ricas e mais fortes que eu vou levar para minha vida, esse senso de comunidade mesmo que a gente tem quando a gente mora em um bairro mais pobre, uma periferia, uma favela. Voltando a Carolina Maria de Jesus, a pandemia trouxe à tona o que a escritora já falava lá nos anos 50. Ela escreveu: "Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é o quintal onde jogam os lixos." Décadas depois, estamos aqui, em 2020, debatendo sobre a falta de políticas públicas criadas especialmente para as favelas, sobre a falta de estrutura, saneamento básico e até mesmo a falta de água. Para a cidade ou o jardim, é a primeira pandemia que vivemos. Para quem mora nas comunidades, o coronavírus é só mais uma pandemia que o periférico tem que enfrentar. Nós, enquanto agentes da nossa própria transformação, era possível fazer alguma coisa e nós descobrimos através do empreendedorismo, da união das pessoas, que é possível nos transformar, e é isso que nós estamos fazendo. Mas o sonho é a construção de uma nova Paraisópolis, a favela que se transforma num bairro. A gente não quer ter que dizer que mora no Morumbi. Nós queremos todos viver num Brasil igual, com distribuição de renda para todos, que o governo chegue em todos os lugares e que transforme as favelas. Nós temos que criar um projeto para erradicar as favelas no Brasil. Não é justo que numa situação como essa, as pessoas tenham que viver de forma aglomerada, sem poder fazer o isolamento social, sem poder ter os mesmos acessos às pessoas que estão mais organizadas ou que têm mais renda. Eu acho que o governo precisa criar alternativas para isso tudo. Mas o que nós estamos vendo no momento é o mesmo de sempre. É um governo que ignora o fato de existir milhões de brasileiros vivendo numa situação difícil, ignora o fato de que esses brasileiros não conseguem seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde e de que esses brasileiros são os brasileiros que vão morrer, porque as estatísticas estão muito claras com relação aos números de mortes, e eu tenho a impressão que esse número vai ser ainda maior, porque o Brasil está caminhando para ser o primeiro lugar no índice de contaminados e, por consequência, o número de mortes. Mas nada tem sido feito efetivamente para resolver o problema. Passaram 70 e tantos dias e a gente ainda tem problemas com respiradores, ainda faltam leitos nos hospitais. Se tiver o colapso da saúde, é a população da periferia, é a população negra que vai morrer, e a realidade hoje, quem está perdendo suas vidas é essa população, que de alguma forma está tendo que trabalhar para manter os serviços essenciais, porque a quarentena, o home office, é um grande fake news para a população da comunidade. Ela continua saindo a trabalhar, lotando os ônibus e metrôs dessa cidade, voltando para se contaminando, voltando para casa, contaminando sua família e a comunidade. Qual